Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu e Eu Mesmo. A Jojo Todinho recentemente fez uma live explosiva na qual ela saiu do armário e se assumiu ser de direita. Ela já havia dado alguns sinais anteriormente e agora ela finalmente, né, assumiu publicamente ser de direita. E além disso, ser uma preta de direita, né, que na visão da galerinha do bem é algo inaceitável, inimaginável, uma traição ao movimento, né? Ela se tornou capitã do mato, aquela coisa toda, e evidentemente não poderia ser diferente, ela sabia que as consequências seriam essas, né? Ela foi imediatamente apedrejada, injuriada, caluniada pela galerinha do bem, pela galerinha da tolerância, pela galerinha da defesa dos direitos sociais, pela galerinha que defende os interesses dos negros, dos homossexuais, dos artistas, do meio ambiente, dos indígenas, das minorias em geral. Enfim, então, automaticamente, quando você não serve mais para essa galerinha, você vai ser apedrejado por ela. Então, negro bom é negro que vota na esquerda. Homossexual, transexual, enfim, bom é o que vota na esquerda, indígena bom é o que defende o PT, e assim por diante. Né? Quando você é preto, ou pobre, ou indígena, ou qualquer coisa que não vota no PT, automaticamente você não é uma figura bem vista por eles e não vai ser defendido por eles. Pelo contrário, vai ser achincalhado, vai ser injuriado, caluniado, difamado, enfim, você vai ser massacrado, cancelado nas redes sociais. Só que a JoJo, ela pôde fazer isso porque, fruto de seu trabalho, de seu esforço, com méritos, ela chegou a um patamar financeiro em que ela não precisa mais pagar o pedágio ideológico para a galerinha do bem. Ela já está num nível financeiro em que ela pode se assumir ser de direita, que ela, por mais que perca patrocínios, perca espaço na mídia, e ela vai perder com certeza, ela sabia disso, né? Ela não é uma pessoa ignorante, burra, senão não teria chegado aonde chegou, né? Eu não curto, digamos assim, as músicas que ela gravou, não curto a arte, entre aspas, né? que ela que ela produz, mas ela tem uma característica que me agrada muito, ela é uma pessoa autêntica. E hoje em dia, principalmente essa geração Z aí, né? Hoje em dia, ser autêntico é quase um crime. Você não pode ser autêntico. Você tem de fingir ser o que você não é, senão você não sobrevive no meio artístico, na grande mídia, você é cancelado, aquela coisa toda. Até eu, que tenho pouquíssimos seguidores e sou um mero professor de matemática e de português, corro riscos de ser cancelado pelo simples fato de ser de direita, de não compactuar com a visão ideológica da maioria dos colegas professores, né? Então, hoje eu estou em carreira solo no meu próprio preparatório, justamente para evitar esse tipo de embate desnecessário que eu nunca gostei, que não leva a nada, só gera inimizade, só gera animosidade. Então, até eu corro esse risco de ser cancelado com meia dúzia de seguidores, imagine a JoJo com milhões e milhões de seguidores, enfim. Mas ela pode se dar o luxo de ser autêntica, de ser quem ela é, porque ela já chegou a um patamar financeiro que lhe permite isso, como os sertanejos já chegaram, como Neymar, Renato Gaúcho, dentre vários outros jogadores e atletas já chegaram, como a Regina Duarte já chegou, a Cássia Kiss já chegou, etc, etc, etc. Né? Empresários, enfim, já chegaram, então eles podem se assumir ser de direita. Agora, o cara que está chegando agora, né? O artista, o jogador, o atleta, enfim, está chegando agora, que ainda não tem um reconhecimento tão grande assim, já está buscando seu espaço, ele não pode se assumir de direita porque ele vai ser cancelado e sua carreira vai morrer ainda em seus primeiros passos, né? Então, muita gente que hoje aí diz que fez o L, na verdade, apertou 22 lá naquele dia da eleição e diz que fez o L para não perder dinheiro, não perder patrocínio, não perder espaço. Mas lá no fundo, o cara apertou lá o 22, fez o B, né? E continuará fazendo até chegar em um patamar
em que ou sua condição financeira lhe permita assumir que fez o B, ou que o mundo esteja mais civilizado e que fazer o B, não fazer o L, não significa o cara ser um monstro, né? Um cara, um demônio na face da Terra. E aí, fazendo aí pegando um gancho com o que eu acabei de falar, a grande mídia, leia-se Organização Globo, né, principalmente, ela tem tentado passar ao longo dos anos a imagem de que ser de direita na verdade, ser alinhado ao que de pior a humanidade produziu em termos de política, como o fascismo e o nazismo. Como se o fascismo e o nazismo fossem ideologias mais próximas à direita do que da esquerda, que, na minha modesta visão, é um erro. O fundador, entre aspas, do fascismo, talvez o grande expoente do fascismo tenha sido o Benito Mussolini. Ele disse, né, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, enfim, exaltando o Estado. E não é a direita que exalta o Estado, a direita defende o Estado mínimo, a direita defende o Estado o menos interventor possível na vida das pessoas. A direita defende um Estado só atuando só naquilo que é essencial. Só no que é essencial. Já a esquerda defende o Estado obeso, inchado, paizão, mãezona, né? Que regule cada aspecto da vida do indivíduo. Né? Então, uma diferença brutal entre esquerda e direita é o tamanho do Estado, é o papel do Estado na vida do indivíduo. A direita defende que o Estado deva se meter o mínimo possível na vida do indivíduo e a esquerda ao contrário. Né? Então, como é que pode o fascismo ser de direita se o maior expoente do fascismo defende que é tudo no Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado? É algo que não faz o mínimo sentido, né? Inclusive, um ídolo do Lula e da esquerda em geral, do trabalhismo em geral, Getúlio Vargas, que foi assumidamente fascista. Então, como é que pode o ídolo da esquerda ser fascista e a grande mídia vender a ideia de que fascismo é de direita? Então, não faz sentido, né? Outro aspecto do fascismo, isso é pouco dito por aí, é que o Mussolini ele acreditava que o controle das massas, o controle da massa trabalhadora, deveria ser feito através dos sindicatos. Então, os sindicatos eles seriam controlados pelo governo fascista e nos sindicatos, né, os integrantes do governo fascista que ali estivessem monitorariam o humor, digamos assim, da massa trabalhadora. Estava fervendo, se a temperatura estava subindo, se havia climas revolucionários entre a massa trabalhadora, se ela estava propensa a fazer greves ou a se revoltar contra o regime, ou se a temperatura estava mais branda, mais amena, mais tranquila. Então, o fascismo original, raiz, vamos dizer assim, defendia que o controle das massas ou da massa trabalhadora seja feito ou tivesse sido feito pelos sindicatos. Então, os sindicatos seriam controlados por integrantes do governo e eles monitorariam, digamos assim, o humor da classe trabalhadora. Né? E, para você ter uma ideia, o Brasil, governado pela esquerda já há muitas décadas, né, tem mais sindicatos do que a soma de todo o restante do mundo. Se você pegar o mundo inteiro e somar a quantidade de sindicatos que o mundo inteiro possui, dá menos que a quantidade de sindicatos que o Brasil possui. Então, para você ter uma ideia, né, o Brasil é a cartilha do fascismo, né, de controle dos trabalhadores por sindicatos, o Brasil levou ao pé da letra e a níveis exponenciais. Né? Isso não é dito em sala de aula pelos professores de história, de esquerda, isso não é dito pela Rede Globo, não é dito, enfim, por aí, mas a gente sabe que é uma das facetas do fascismo, o controle
da massa trabalhadora por meio de sindicatos. E o Brasil é o país mais rico, vamos dizer assim, em sindicatos no mundo. Com a reforma recente, né, em que o imposto sindical foi tornado facultativo, perdeu-se muito a força dos sindicatos aqui no Brasil. O Lula está desesperadamente aí tentando, de alguma forma ou de outra, reintroduzir o imposto sindical obrigatório, né, para que o sindicato volte a ter a força que ele teve sempre nas últimas décadas, principalmente com o controle por parte da esquerda, né? A CUT, enfim, os grandes sindicatos do Brasil sempre foram controlados pela esquerda, né? Então, é aquilo, é o controle da massa trabalhadora por sindicatos, e é uma característica do fascismo. Então, eles tentam colocar essa pecha de fascistas, nazistas na direita, na verdade, é o contrário, né? Enfim, tanto que o partido nazista era o partido, né, social, nacional socialista, Partido Nacional Socialista, né, da Alemanha. Né? Como é que o partido tem socialista no nome e eles dão uma volta ao mundo aí, passam um pano danado para dizer que o nazismo é de direita, né? Enfim, é como se o Partido Comunista do Brasil não fosse comunista. Né? Não, não, que isso, tem comunismo no nome, mas não é comunista. Né? Enfim, Partido Socialista do Brasil não for socialista, não, que isso, né? Só um nome, só um termo, né? Não necessariamente eles são socialistas. Como o PT, ao longo de muitos anos, né, evitou se assumir socialista, né, comunista, evitou. Para isso servem os partidos satélite. Para que serve o PSOL? Para que serve o PCdoB? Para que serve os demais partidos satélite do PT? Para que eles possam falar e assumir pautas que o PT, por estratégia, não se permite assumir. Então, o PT diz que é de esquerda, mas não diz que é, digamos, socialista, comunista. Mas o PSOL, sim. O PCdoB, sim. Os demais partidos satélites, sim. Então, o PT, por muito tempo, ficou em cima do muro com relação ao aborto. Não tem problema, o PSOL fala abertamente a favor do aborto. O PT, por muito tempo, ficou em cima do muro com relação à liberação das drogas. Não tem problema, está aí o PCdoB, está aí outros partidos para assumirem essa posição pró-liberação das drogas. Né? Enfim, com o fim do Teatro das Tesouras, o PT hoje meio que saiu um pouquinho do armário e já está sendo tá mais aberto a se assumir como socialista, comunista, enfim. O próprio Lula disse que era orgulho indicar um comunista para o Supremo, né, como foi o caso do Flávio Dino, um comunista assumido, histórico, e foi indicado pelo Lula como ministro do Supremo. Né, enfim, houve já essa saída do Lula do armário. O Lula, por muito tempo aí, né, veja bem, foi meio... Dizia que era, depois, não, não é bem assim e tal, enfim, era um pouquinho. Eu pessoalmente sou contra o aborto, mas veja bem, enfim, né, aquelas posições dúbias ao longo das décadas do Lula, e hoje em dia, já perto do final da carreira, já está começando a sair do armário um pouquinho. Mas, enfim, voltando ao fato da JoJo ter saído do armário, eu acredito, sinceramente, que nós não temos ainda uma direita organizada no Brasil. Nós não temos um partido eminentemente de direita. Nós não temos um partido, não temos uma emissora de televisão com um viés mais à direita, nós não temos um jornalismo com um viés mais à direita, só independente, mas não temos uma Folha de São Paulo, por exemplo, um jornal grande, um grupo de mídia grande, assumidamente de direita, com um viés de direita, enfim, nós não temos. Universidades infestadas pela esquerda. A Igreja Católica, idem. Boa parte da evangélica também, né? Não toda, mas considerável parte da igreja evangélica também infestada pela esquerda. As escolas públicas nem se fala, né? Ensino médio fundamental nem se fala, os professores são majoritariamente de esquerda, são militantes em sala de aula, enfim. Então, a direita organizada, ela não existe. Não existe.
O que existe no Brasil é o anti-PT. O cara é contra o PT, contra o Lula, enfim, e ele vota no candidato da oposição a isso. 90%, acredito até mais, 95% das pessoas que se dizem de direita não fazem ideia do que a direita defende. Eu sou de direita e eu sei o que a direita defende. Em resumo, em 2 minutos, a direita defende a liberdade do indivíduo. Quanto mais um país defender a liberdade do indivíduo, mais à direita ele vai estar. Quanto mais o país defender o tamanho do Estado e a regulação da vida do indivíduo pelo Estado, mais à esquerda ele estará. Por isso que você vê, Coreia do Norte, ela está mais ligada à esquerda ou à direita? Evidentemente que é à esquerda, porque lá você não pode fazer nada sem a aprovação do Estado. Cuba, Nicarágua, Venezuela, são ditaduras alinhadas à esquerda ou à direita? À esquerda, evidentemente, porque lá o Estado dita até o que você pode vestir, assistir, comer, ver, tudo é o que o Estado regulamenta. Então, você não tem liberdade praticamente nesses países. Consequentemente, mais à esquerda ele vai estar. E de forma paradoxal, né? Porque a esquerda ela se arvora como defensora dos direitos humanos, da democracia, das minorias, enfim, quando na prática é ao contrário. Quem mais castra a individualidade da pessoa é a esquerda. Se um país é de direita, ou governado pela direita, por algum tempo, esse país vai ter liberdade econômica, vai ter liberdade de pensamento, vai ter liberdade até da esquerda existir, vai ter liberdade para o cara chegar lá e falar mal da direita, coisa que não acontece necessariamente em países de esquerda, como no Brasil, a direita é sufocada, vide o judiciário brasileiro atual, que ele anda fazendo, sufocando as vozes de direita. Né? Daqui a pouco a própria JoJo, se ela começar a falar certas coisas, vai ser cancelada pelo Estado brasileiro. Né? Vai ter rede caindo, vai ter monetização retirada de seus canais, enfim. Você tem deputado caçado, deputado sendo preso por crime de opinião, você tem gente aí que teve que se exilar, jornalista que teve que se exilar para não ser preso. Por quê? Porque estamos num regime de esquerda. E é típico da esquerda justamente isso, é cancelar, é censurar, é retirar toda a voz possível da oposição, de forma ideológica ao longo das décadas, ou a força, se necessário for, como na Venezuela, em que o cara disse que ganhou a eleição e ganhou e dane-se. E o Lula está numa sinuca de bico, o que ele faz? O que o Lula faz numa situação dessa? Defende o Maduro, como sempre defendeu, ou larga a mão dele? Né? Não tem como. Então você vê, a esquerda, ela prega uma coisa e faz exatamente o contrário. Ela lima a liberdade das pessoas, enquanto que a direita não. A direita ela defende a liberdade do indivíduo. A liberdade para ser, a liberdade para ter, a liberdade para empreender e ter a liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Ah, mas liberdade de expressão não é liberdade de agressão, como diria um certo juiz aí. Claro que não, evidentemente que não. Por isso que a própria Constituição nos garante direito de resposta. Você pode processar quem o agrediu por palavras, você pode processar por injúria, calúnia e difamação. Então, a própria Constituição, no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, garante ao ofendido o direito de ter a sua honra, a sua imagem pessoal ressarcidos, até economicamente falando, financeiramente falando. Então, há liberdade de expressão, e se ela atacar de forma injusta a honra, a imagem, a vida privada de alguém ou de uma empresa, enfim, este alguém, esta empresa, a pessoa física ou justiça para ter o dano reparado. Isso aí está no artigo 5º. Eu não sou jurista e sei disso, como é que os caras lá não sabem?
Pelo amor de Deus. Então, liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, como nenhum outro direito na Constituição brasileira é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto no Brasil. Nem o direito à vida é absoluto no Brasil, quanto mais a liberdade de expressão. Há limites que a própria Constituição fornece a liberdade de expressão. Se alguém ultrapassar esse limite, o ofendido tem todo o direito de se valer da justiça para ter o dano reparado. Acabou o problema. É assim em qualquer país civilizado, né? Então, se um país é de direita, ele vai defender, sim, que o cara tem o direito de se manifestar, como assim entender. Se ele passar do ponto, se ele ofender gratuitamente e injustamente alguém, esse alguém pode se valer da justiça para ter o direito de resposta ou processar por injúria, calúnia, difamação, etc, etc, etc. É assim que deve ser, né? E que era no Brasil até pouco tempo atrás e passou a não ser. Então, não existe a direita no Brasil de forma organizada. O que existe é o antipetismo, porque o cara que é de direita, ele não sabe exatamente o que a direita defende. Ele acha que ser de direita é ser contra gay, é ser contra a ideologia de gênero, é ser contra, desculpe o termo, putaria, ser contra o aborto e ser contra as drogas. Isso é ser de direita. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é longe do que é ser de direita. Né? Isso é um. Nem tudo que eu falo. Não é ser de direita. Porque ser de direita, como eu falei, é defender a liberdade da pessoa. Se a pessoa é gay, eu não tenho nada a ver com isso. Eu, de direita, eu tenho que respeitá-la. Eu tenho que garantir que ela possa ser quem ela é. E o Estado não pode intervir contra isso, nem outro indivíduo pode intervir contra isso. Ela tem a liberdade de ser quem ela é, de crer no Deus que ela quiser, de frequentar a religião ou o culto que ela bem entender. É ela empreender e o Estado não intervir ou intervir minimamente para garantir que aquela pessoa possa progredir, possa prosperar. Isso é ser de direito. Então, a grande mídia, sabendo disso, tenta desvirtuar, dizendo não, é a esquerda que defende a causa social, que defende o direito das minorias. Não. Defende se você votar neles. Se você não votar neles, automaticamente você é um nazista, é um fascista, é um racista, é tudo que é ista. É um fóbico, tudo que é fóbico, tudo que é ista, automaticamente. Sendo que, na verdade, quem realmente defende que o indivíduo deve ter a liberdade de ser, de ter e de crescer em todos os aspectos é a direita. A direita defende que o cara tem o direito de ser de esquerda, se ele assim entender. Ele tem o direito de ser comunista. Ele tem o direito de formar um partido comunista. Tem direito. O Partido Comunista tem direito de existir em um país de direita. O Partido Socialista tem o direito de existir em um país de direita. O contrário, não. Um partido de direita não necessariamente vai poder existir numa ditadura ou num país de esquerda. Não, o contrário não é verdadeiro necessariamente. Então, para você ver que está tudo desvirtuado. Então, a direita não aprendeu nada, como está no título do vídeo, inclusive com relação a endeusar políticos. Nós nos apegamos ao Bolsonaro como tábua de salvação, deu no que deu, nós vimos o que aconteceu. Como nós nos apegamos a qualquer um que gritasse Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Nós elegemos gente como Alexandre Frota, Joyce Hasselman, enfim, a lista é infinita. Né? Elegemos gente que, por simplesmente falar que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a putaria, contra não sei o quê, pronto, elegemos os caras. Caras que são vazios de ideias, vazios de caráter, inclusive, né, como se mostraram a maioria deles, vazios de propostas, vazios de nada. Elegemos o Marcos Pontes, senador de São Paulo. O que ele faz no Senado? Nada.
Elegemos Hamilton Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul. O que ele faz no Senado? Nada. Elegemos Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro. O que ele faz? Nada. Cadê a defesa intransigente das pautas da direita? Nem ele sabe o que é pauta da direita. O que é ser de direita? Ninguém sabe. Então as pessoas são anti-PT, anti-Lula. E devem ser mesmo, anti-PT, anti-Lula, devem ser mesmo. E a partir daí devem aprender o que significa ser o contrário. Mas não há quem ensine. E os que ensinam, muitas vezes, querem farmar, querem ganhar dinheiro em cima disso. Os famosos vendedores de curso que há por aí. Os caras não querem ensinar o que a direita prega, o que é ser de direita. Eles querem vender curso, ganhar dinheiro em cima disso, da onda bolsonarista. O Bolsonaro, ele é de direita? De verdade? Eu tenho minhas dúvidas. Observando o governo dele, eu teria muitas dúvidas em dizer que é um governo que foi um governo de direita. Muitas dúvidas. Talvez de centro. Centro-direita, talvez. Mais ao centro até do que a direita propriamente dita. As pautas que a direita defende foram efetivamente implementadas no governo Bolsonaro? Não. Talvez na área econômica. Paulo Guedes. Aí sim. Na parte econômica, sim. Agora, na parte, entre aspas, de costumes, qual foi a pauta, ou quais foram as pautas que a direita teria defendido, defenderia, que efetivamente foram implementadas pelo Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. Que eu me lembre assim, nenhuma. Então, a gente endeusou e endeusa o Bolsonaro e agora está caindo na armadilha do Pablo Marçal. Eu não o conhecia. Quando eu ouvi falar de Pablo Marçal, para mim, ele era um coach. E automaticamente, por ser um coach, tudo que ele fala entra por um ouvido e sai pelo outro. E, para mim, coach e nada é a mesma coisa. Né? Tenho zero respeito por coach. Ah, mas tem um ou outro que se salva, um ou outro que são exceções que confirmam a regra. Né? Como jornalista, por exemplo. Né? Respeito zero por jornalista brasileiro, zero. Há um ou outro que se salva, um ou outro que são exceções que confirmam a regra. Mas via de regra, o jornalismo brasileiro é menos que lixo, né? Menos que estrume, é um chorume, é tóxico. Né? Enfim, há exceções que confirmam a regra, que são exceções que ainda dignificam a profissão, mas em geral, 90% aí ou mais é chorume, igual coach, né? Igual, enfim, um monte de coisa. Então, o que é o Pablo Marçal? Para mim, um coach que foi muito bem sucedido no nicho em que ele se dedicou, está bilhardário aí, com méritos talvez, não vou aqui discutir isso, mas é um cara que surgiu meteoricamente, falando um monte de coisa, aquele Bolsonaro raiz, né? Dando coice em todo mundo, corte rápido, faca tramontina, utilizando aí de imitagens, mostrando carteira de trabalho para o Boulos, né? Enfim, muitas vezes passando do ponto, ofendendo de forma desnecessária as pessoas, né? Humilhando as pessoas de forma desnecessária, como ele faz com o Nunes, com o Datena, até com a Tabata, de forma até deselegante. Não há necessidade disso. Né? Enfim, e aí nessas mitagens, a cada debate ele vai imitando, e a gente até hoje não sabe a proposta dele. O que ele, efetivamente ele vai fazer como prefeito de São Paulo? Teleférico? A única coisa que eu sei que ele vai fazer é um teleférico. Porque tem uma ideia interessante a estados americanos que usam teleférico, por exemplo. Tá, mas e aí? O que ele realmente pretende fazer em São Paulo? Ah, eu não tenho experiência em gestão pública, mas tenho experiência em gestão privada. Tá, e quando chegar lá e ver a Câmara contrária a você, o que você vai fazer, seu Marçal? Como é que você vai garantir apoio da Câmara de Vereadores?
É igual o Bolsonaro sem a Câmara dos Deputados, é igual o Lula sem a Câmara dos Deputados, sem o Senado. Não faz nada. O que você vai fazer? Mensalão? O que você vai comprar os caras? O que você vai fazer? Caso não tenha maioria na Câmara dos Vereadores. Queimando pontes como você queima a cada entrevista, a cada debate, a cada mitada. Você é um cara que queima pontes, derruba muros, né? Enfim, deveria derrubar muros e construir pontes. Você levanta muros e queima pontes o tempo todo. Como é que você quer ser um político hábil, um político no Brasil principalmente? Como é que você quer ser presidente da República? Chegando lá com esse perfil mitador. Se não aprendeu nada com o Bolsonaro, talvez tenha aprendido para ser eleito. E depois, como é que você vai governar? Igual o Bolsonaro não governou, né? Porque o Bolsonaro raiz, que ia lá no Super Pop, da Luciana Gimenez, dá que eu te dou outra, a melhor coisa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Esse Bolsonaro raiz nós não vimos como presidente. Pelo contrário, muito pelo contrário. E hoje em dia, cada vez menos temos visto o Bolsonaro raiz, cada vez mais domesticado pelo sistema. E esse Marçal, vai fazer o que lá? Ele vai vir prefeito, depois governador, presidente? O que ele vai fazer? Mais um mito? Mais um deus político que a direita carente acaba elegendo? Vamos cair no mesmo erro novamente? Endeusar pessoas depois, né, como o Dória fez, né? Bolsodória depois traiu. O Marçal, ele não é Bolsonaro, ele é Marçal, o cara cujo ego é maior do que o do Lula, talvez. Até comentei recentemente sobre o ego do Lula, né? Do Marçal não fica muito longe. Marçal é o Superman ao quadrado, é o Goku com o Superman, né? Em tudo. Então, um cara que não me desperta a mínima confiança. Primeiro, por ser coach, né? Eu tenho um preconceito contra coaches. Segundo, porque até agora é muita bravata, muita mitagem, muito corte rápido Tramontina e pouco programa de governo. É um cara agressivo demais, contra mulheres, inclusive. É um cara que não é nem um pouco carismático, não vejo esse carisma todo nele, não vejo. Não sei como chegou aonde chegou, não sei como conseguiu chegar. Muita frase feita, muito clichê, programação neurolinguística, pega o código, papo de coach, né? Que infelizmente as pessoas que são carentes, né, que sempre houve liderança na humanidade, a humanidade sempre clamou por líderes, né? Então, nessa geração cada vez mais frágil que a gente tem visto, uma geração cada vez mais frágil psicologicamente falando, qualquer um que fale grosso aí, ou meia dúzia de palavras bonitas, vai encantar. É encantador de serpente, gente. Então, Marçal é mais um encantador de serpentes. E, infelizmente, né, a direita que produz um cara como o Ricardo Salles, esse sim de direita, esse sim, um grande quadro que poderia ser eleito prefeito de São Paulo, que faria um excelente trabalho, foi limado pelo sistema. O sistema não permitiu o Ricardo Salles concorrer. Por que será? Por quê? Eu falei ainda há pouco, né? Num país de esquerda, toda e qualquer ameaça que advier da oposição será calada, será cortada pela raiz. Por que o sistema está permitindo para o Marçal? Por quê? Não sei. Será que interessa ao sistema o Pablo Marçal? Talvez interesse. Talvez seja um novo Teatro das Tesouras. Talvez. O cara que suja como diferentão, outsider, o cara que não é da política, que teve um chamado quase que sobrenatural para servir o povo. Gente, pelo amor de Deus, vocês caem nessa. Vocês caem nessa, desses papinhos aí messiânico, que o cara assim, o cara largou todas as empresas dele para servir o povo porque não aguentava mais, porque não podia permitir o Boulos ganhar a eleição de São Paulo. Poxa, vocês caem nessa, nesse papinho.
Não, né? Acho que não, né? Então, você pode até votar no Pablo Marçal para não deixar o Boulos ser eleito. Ok, mas até porque também as opções são muito ruins, né? Mas, pelo amor de Deus, já, não vote, mas não acredite. Para você ter uma ideia, eu votei numa eleição aqui para o Rio, foi para prefeito, eu votei no Crivella, porque a ameaça era o Marcelo Freixo ganhar. Eu lembro que eu cheguei na urna eletrônica, tapei o nariz, fiz uma cara de nojo, digitei 10, nem olhei para a foto do Crivella, que nojo, e apertei confirma. Eu fiz isso, tapei o nariz, fiz uma cara de nojo e apertei o 10. Por quê? Eu sou a favor do Crivella? Não, eu sou contra o Marcelo Freixo, é o que tinha para aquele dia. É o que nós tínhamos naquele dia. Ou era o Crivella ou era o Freixo. Menos pior. O SUS pelo mal lavado. Menos pior é o Crivella. Foi um péssimo prefeito? Foi. Foi. E o Freixo seria pior ainda. As consequências de um Freixo na prefeitura seriam ainda piores que as consequências de um Crivella na prefeitura. Então, eu não voto em São Paulo, eu sou do Rio, mas eu votaria talvez no Marçal, contra tudo que eu falei ainda há pouco, porque a ameaça é do Boulos ganhar. Então, a ameaça é o Boulos, então eu vou fazer o quê? Votar num coach e com o nariz tapado e com cara de nojo, o que eu posso fazer. É o que o sistema permite. É o que o sistema permite. O sistema permitiu o Pablo Marçal. Por quê? Daqui a alguns anos, talvez, nós venhamos a saber. Porque se ele fosse de direita realmente, já teriam cortado ele pela raiz. Como cortaram o Ricardo Salles. Por que permitiram o Tarcísio, governador de São Paulo? Ele é de direita raiz? Não é, ele é de centro. Centro-direita, talvez. Ele é centrão, pô. Tanto que o partido dele é centrão, não é o PL. O Tarcísio não é do PL. Centrão. Ok, é o que temos para hoje. Muito melhor do que um petista no governo de São Paulo. Claro, muito melhor. Infinitamente melhor. Mas não é necessariamente um governo de direita, não é. Por quê? Porque não existe a direita no Brasil. Não existe. Existe o anti-PT. Aí chega um cara lá falando grosso, falando bonito, entre aspas, contra o PT, contra o Lula, pronto. A direita emocionada vota no cara. Aí depois ele traz os ideais da direita. Que ideais são esses que vocês também não sabem quais são? O que é o ideal de direita? É ser contra o aborto e contra o casamento gay? E contra a ideologia de gênero? Isso é muito pouco, gente. Pelo amor de Deus. Como é que seria um governo em relação à economia? Um governo de direita em relação à economia? Vocês sabem como é que seria? Em relação ao meio ambiente, em relação a direitos humanos, em relação a tudo. A um governo como um todo, relações internacionais, agronegócio. Como é que seria um governo de direita? Vocês não sabem. Porque ser de direita é ser contra casamento gay, ser contra aborto, ser contra drogas, ser contra ideologia de gênero. Isso é um aspecto mínimo da situação, mínimo. Enfim, então, a Jojo se assumiu, saiu do armário, ela é de direita. Agora, será que ela sabe realmente o que é ser de direita? Tomara que ela, estudando, aprenda. Quanto mais você estudar, mais de direita você vai ser. Mais você vai entender o que ela defende, as raízes históricas dela, e mais você vai ser de direita. Quanto mais você estudar, mais de direita você vai ser. Por isso até que a esquerda é tão nociva, tão hostil a qualquer projeto educacional desse país. Porque no dia que o Brasil se tornar uma potência educacional, acabou a esquerda. Quanto mais o cara estuda, mais direita ele é. Tende a ser, pelo menos. Simples assim. Né? Porque até porque já não se fazem mais esquerdistas como antigamente. Você tinha lá atrás uma esquerda que era pelo menos civilizada, como por exemplo um Gabeiro da vida, é um cara civilizado. Ele é de esquerda,
você pode perfeitamente conversar com ele, ele não vai te ofender, não vai te cancelar, não vai te humilhar, não vai... Ele vai defender as ideias dele de forma elegante até. Agora, hoje em dia, o que você tem? Você tem Janones como um cara de esquerda, pô. Cara que abertamente, na campanha eleitoral, de forma aberta, defendeu que os seus seguidores deviam espalhar no Zap que o Bolsonaro era canibal. E o STF nada fez contra ele. Né? Não caiu, o Twitter dele não caiu, não caiu as postagens, não foi multado, não aconteceu nada. Né? Inclusive, ele foi pego confessando fazer rachadinha e foi livrado pelo Boulos no Conselho de Ética da Câmara, não perdeu o mandato. Então, se ele fosse de direita, ele estaria preso há muito tempo, porque ele abertamente, todo santo dia, durante a campanha de 2022, todo santo dia ele vinha, a pauta do dia, Bolsonaro é pedófilo, Bolsonaro é canibal, Bolsonaro é contra a Amazônia, Bolsonaro é coveiro, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é isso. E ele dizia, hoje a pauta é essa e vocês vão espalhar esse texto aqui nas redes sociais de vocês. Abertamente, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. É só você pegar o histórico do Janones no Twitter que você vai ver. Não aconteceu nada, não caiu o perfil dele, não teve multa, não teve nada. O TSE nada fez. Por quê? Nós sabemos por quê. Agora, qualquer um de direita que fale qualquer coisa, o seu perfil cai. Monetização não existe. Enfim, o cara é preso, o cara tem que sair do país, exilado. Você vê o Luiz Roberto Lacombe, Luiz Ernesto Lacombe, um cara que era da Globo, outro dia desses, um jornalista de gabarito, de alto nível, está nos Estados Unidos, fugido, exilado. Por quê? Porque é de direita. Ah, mas a direita produz fake news e a esquerda não? Todo mundo produz fake news, todo mundo. Até provavelmente este vídeo tenha uma ou outra que eu tenha dito sem saber. Talvez eu tenha dito aqui alguma coisa que seja classificada como fake news. Talvez não de forma intencional, por ignorância minha. Talvez eu tenha dito alguma fake news aqui, tenha produzido alguma fake news aqui. E aí, o Lula não produz fake news? O perfil do Paulo Pimenta é de cada 10 postagens 11 são fake news. O perfil da Glaze Hoffman, de 10 postagens, 11 são fake news. Não acontece nada. Nada. É só a direita que produz fake news? Produz sim, produz, claro. Tem muito idiota lá, muito aproveitador, muito 71, que quer surfar na onda do Bolsonaro até hoje. Mas só existe fake news do lado de cá, e do lado de lá não existe nenhuma. Dois pesos, duas medidas, enfim. Né? Então é isso. Nós de direita não sabemos o que é ser de direita e continuamos a idolatrar, a endeusar qualquer um que chegue na mídia social ou na televisão e fale bonito contra o Lula, contra o PT. A gente compra cursos, a gente se inscreve em seus canais, a gente faz parte aí de suas palestras, compra livros, enfim. Continuamos sem partido, sem um jornal, sem uma rede de televisão, sem universidade, sem escola, sem a Igreja Católica, sem boa parte da evangélica. Continuamos sem nada. Mas continuamos na lacração, né, inversa, na mitação, né? Continuamos produzindo memes, continuamos aí, né, com muitos cortes rápidos, faca tramontina, mas a direita cada vez evoluindo, né, cada vez se tornando uma nulidade no cenário político brasileiro. Só temos o antipetismo como sentimento que não foi convertido, de fato, como um eleitorado de direita propriamente dito, porque não há quem ensine o que significa ser de direita. Está tudo errado. Quem poderia tomar esses rumos, né, como quem deveria ser o norteador da direita, está cada vez mais acuado, mais calado, mais domesticado, que é o senhor Jair Bolsonaro e seus filhos. Eles deveriam dar o norte,
estão cada vez mais acuados, cada vez mais domesticados, mais dúbios em suas decisões, mais claudicantes em suas palavras, enfim. Então é isso. É isso. Jojo, seja bem-vinda. Você tem o cacho grosso e vai aguentar as pedradas, com certeza. Agora estude. Estude para você aprender o que é ser de direita. Você vai se apaixonar cada vez mais e vai defendê-la com unhas e dentes. Você que tem uma visibilidade muito grande vai ser importante nesse processo. Tá bom? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.